Bom, para a gente entender, então, o que é que as funções trigonométricas têm a ver com série de Fourier, eu vou ainda retomar um ponto aqui para despertar a atenção de vocês, que é o produto interno de vetores. O cara estava falando de função, agora vem falar de vetor. Vamos lá, que eu quero chegar num ponto que vocês vão gostar. Seguinte, quando você pega vetores lá na geometria analítica, vetores especificamente tridimensionais, né? Você geralmente tem que esses vetores, qualquer vetor pode ser escrito numa base, né? De vetores canônicos, que são o I, o J e o K. Tá certo? Qualquer vetor, ele pode ser escrito numa combinação linear desses vetores canônicos. Eles formam uma base, né? Curiosamente, são vetores unitários, quer dizer que tem módulo igual a 1, e eles são ortogonais entre eles, né? São mutuamente ortogonais, né? Formam 90 graus entre eles aqui, tá? E aí, resultado, essa base de vetores é chamada, tem um nomezinho aí ou não? Alguém lembra como é que chama? Lá em álgebra linear essa base? Chama-se como? Que tipo de base é essa em que os vetores são unitários e perpendiculares entre si? Alguém dá um nome aí para mim? Essa base é canônica, mas agora tem uma propriedadezinha lá em álgebra linear. Uma base que os vetores são unitários e perpendiculares entre eles. Tem um produto interno. O que é o produto interno aqui entre eles? Ó, vamos fazer aqui o produto interno. É o A escalar B, né? Ó. É o AX, BX, mais a Y, BY, mais a Z, BZ. Quando você tem os vetores aqui escritos dessa forma, né? Aí você pode escrever o produto interno assim, tá? Aí, boa, né? Então, esses vetores aí, ó, quando eles são unitários e mutuamente ortogonais, a base é chamada uma base ortonormal. Ortonormal, não é isso? Uma base ortonormal. Se você fizer o produto escalar de I com I dá 1, J com J dá 1, K com K dá 1. Mas se você fizer o produto escalar de I com J dá 0, ou J com K, ou I com K, né? Então, se você fizer o produto escalar entre eles aqui, ó, tá? Dele com ele mesmo dá 1, mas se for ele com outro vetor dá 0. Né? Isso é uma propriedade da base ortonormal. O que é que isso tem a ver com funções? Bora lá. Imagine que você queira definir um produto interno para funções. É isso? Bem, para definir funções, produto interno de funções, eu vou considerar aqui uma extensão lá daqueles vetores em 3 dimensões para uma n dimensões, um vetor em n dimensões. Então, aqui o vetor ket, tá certo? O vetor ket ele está aqui escrito, né? Como A1, o 1, A2, o 2, até a n, o n, ou seja, uma combinação linear dos vetores da base. Então, esse I é um conjunto, né, de vetores, é uma base ortonormal. É a mesma coisa lá antes, como no caso dos vetores canônicos, né, IJK, mas aqui, ó, o produto interno deles, ó, tá certo? Vou já defini aqui o produto interno. Quer dizer o seguinte, ó, se eu fizer o produto interno deles de um com o outro, ou dá 1 ou dá 0. Esse delta IJ é o delta de Kronecker, né? Quer dizer o seguinte, que se o IJ for iguais, dá 1, mas se for diferente, dá 0. Tá certo? É o delta de Kronecker. Então, esse é um vetor, né? Essa é a definição de um vetor, né? Ket. Né? A gente também pode definir um vetor Bra, que é um vetor dual ao ket, tá? Que ele tem a seguinte modificação aqui. Você vai trocar aqui essa expressão, essa forma, por um Bra, tá certo? Da base, né? E o A vai virar um A1, né? O componente naquela direção vai virar um A estrela, complexo conjugado, tá certo? Então, o vetor ket e o vetor Bra são formas de representar vetores num chamado espaço complexo, né? Que é o espaço de Hilbert, né? Ele é mais geral, né? Esse espaço de Hilbert, né? Ele é mais interessante aí, porque aquele espaço que a gente falou agora há pouco, do IJK, é o espaço euclidiano, aqui é um espaço complexo e tudo mais, né? Mas aí, claramente, esses vetores kets têm uma forma de serem representados, podem ser representados aqui numa forma de uma matriz, né? Uma matriz coluna, né? O vetor ket. O vetor Bra, por sua vez, é uma forma de representado de maneira simples, né? É colocado na forma de um vetor linha, tá? Claramente, aqui, se eu tiver um determinado ket, meu Bra vai virar uma coluna, mas eu tenho que trocar o A1 pelo A1 estrela, tá certo? Né? Isso aqui a gente usa bastante em mecânica quântica, a chamada notação de Dirac, né? Bastante interessante em mecânica quântica. E aí, a gente vem agora o produto interno. Se eu pegar agora um V, fazer o produto interno com W, um Bra W, é bem simples, é só pegar, já que a base é ortonormal, é só pegar o B1 estrela com A1, o B2 estrela com A2, o BN estrela com AN e somar todos, não é isso? Só fazer essa soma. Até porque, na verdade, o interno, produto interno com o 2 dá 0, né? O 1 com o 3 dá 0, né? Então não tem sentido. Então,
Esse aqui fica a definição do produto interno de dois vetores, vendo o espaço de Hilbert, tá bom? Aí, putz, aí você quer usar isso aqui para definir o produto interno de uma função? Eu acho que não vai dar muito certo não, professor, porque a função, ela é uma variável contínua, né? E vetores, né, ele tem uma dimensão finita, tá certo? Não, mas calma lá. Lembra que nossa função, que a gente começou a aula aqui, eu poderia dizer que essa função, ela poderia ser representada poderia ser discretizada, né? A diferença só vai ser que eu vou pegar essa função e cada valor da função atribuído, em cada valor de xi, eu só vou dizer que para cada valor de xi, essa função vai ter um valor f de xi. F de x1, f de x2, até o f de xn. Esse conjunto de valores aqui no meu vetor vai tanto se aproximar da função, quanto menor for o intervalo Δx, ou seja, quanto maior for o número de elementos que eu tiver. Se eu tiver um número de elementos infinito, que quer dizer que o quê? Δx tendendo a zero, esse conjunto de elementos representaria a minha função. Então, uma função poderia ser entendida como um vetor no espaço de Hilbert de dimensão o quê? De dimensão infinita. Não é legal? Aí eu posso ter aqui o ket da função e o bra da função. Né? Aí, do mesmo jeito que eu fazia o produto interno, que era multiplicando cada componente, né? Os pares das componentes, é isso? Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui o produto interno de duas funções, f e g, eu vou fazer um somatório de 1 até n, de quem? De f de xi, ou melhor, g de xi estrela com f de xi. Tá? Só vou colocar aqui, para ficar um pouco mais elegante, o tamanho do Δx, né? Que é pequenininho, a gente quer um Δx pequeno. Só para ficar mais elegante, porque se eu coloco o Δx aqui e faço ele a zero, resultado, ou seja, NTD infinito, aquela somatória vira o quê? Vira uma integral. Então, resumo da ópera, o produto interno de vetores, você usa aqui uma somatória, né? Discreta, não é isso? Mas o produto interno de funções, você usa o quê? Uma integral da função g estrela, né, com a função f de x, não é isso? Você integra naquele intervalo onde você está definindo as funções. Então, isso é um produto interno de funções. Putz, que legal. Então, quer dizer que funções podem ser vetores. Sim, funções podem ser vetores, funções podem servir como base, não é isso? Tá certo? Não é? Falando nisso, né, a gente pode também definir o que a gente chama de funções ortonormais. Não tem os vetores ortonormais? Pois é, também tem as funções ortonormais. Primeiramente, vamos definir aqui a norma, né, desse produto interno. Isso é bem simples, é quando o f e o g eram iguais. Quando o f e g são iguais, ao invés de ficar aqui um g estrela de x e um f de x, fica, na verdade, f estrela com f de x. Aí eu vou dar o nome isso aqui de f quadrado, entre barras, né? E aí vocês veem aqui, ó, que você vai ter um f estrela de x vezes um f de x, já dá o módulo quadrado da função f de x. Tá? Isso aqui é o produto interno das funções. Bem, e o que acontece, então, se você tem um conjunto de funções, e, de repente, esse conjunto de funções, né, o produto interno delas, de repente, dá o delta de Kronecker, muito similar aos vetores. Bom, se o produto interno dessas funções, desse conjunto de funções, dá o delta de Kronecker, a gente diz que essas funções são ortonormais. Putz, que legal, cara. Então, quer dizer que o seno e o cosseno, quando a gente faz aquela integral de um com o outro, eu vou colocar aquele 1 sobre 2π que tinha aqui, 1 sobre 2π que tinha aqui fora, dava 1/2, né? 1 sobre 2π dava 1/2, eu vou cancelar o 2 com 2, tá? E o raiz de π eu vou colocar aqui, né? Só para ficar bem legal, né? Ou seja, se você fizer um seno com cosseno, a integral deles dá 0. Mas se você fizer um seno de raiz de π sobre raiz de π, um seno de mx por raiz de π, dá o delta de Kronecker. Exatamente, né? Certo? Ou seja, só vai dar 0, né? Se o n, só não vai dar 0, vai dar 1 aqui no caso, né? Se o n e o n forem o quê? Forem iguais. A mesma coisa o cosseno. Se eu pegar dois cossenos e fizer aqui o produto interno deles, também, ó, dá o delta de Kronecker. Ou seja, essas funções, seno de nx por raiz de π e cosseno de mx por raiz de π, elas são funções o quê? Ortonormalizadas. Legal ou não? Então, as funções trigonométricas, seno e cosseno, pela raiz de π, elas são funções ortonormalizadas, e mais do que isso, o seno e o cosseno, elas podem servir como o quê? Como uma base vetorial. Qualquer função, eu posso escrever, de repente,
com algumas condições, né, específicas, claramente, né, eu posso escrever uma função como uma combinação linear de senos e cossenos, como se fosse aqueles vetores IJK ou os vetores U, o ket, U, né? Então, muito massa isso, cara. Então, isso aí tem muitas aplicações para resolver as equações diferenciais, e aí que entra exatamente a série de Fourier. A série de Fourier entra nesse agora aí, ó. Bom, o que é a série de Fourier? Eu tenho uma função, f de x, tá? Eu vou escrevê-la, de repente, com uma combinação linear de funções trigonométricas. Isso não é a primeira vez que você pega uma função e quer escrevê-la com uma soma de outros tipos de funções. A série de Taylor é um bom exemplo disso. Que você pega uma função e escreve com uma soma de potências de x. Tá? Isso, a série de Taylor dá isso. Mas a série de Fourier, ela escreve qualquer função não com uma soma de potências, mas sim com uma soma de funções cosseno de x, cosseno 2x, cosseno 3x, cosseno de x, seno 2x, seno 3x. Especificamente aqui, por enquanto, eu estou falando de uma função periódica entre menos π e π, que é o caso dessas funções trigonométricas. Tá certo? Então, imagine uma função periódica entre menos π e π, certo? Esse f de x é uma função periódica entre menos π e π, e você está escrevendo essa função com uma combinação linear de funções trigonométricas. Cada uma delas aqui, ó, cada cosseno desse e cada seno desse tem períodos diferentes. Né? O período de um cosseno de nx, a gente já falou hoje, né? A gente já falou, é o 2π por n. Então, a verdade é que você está somando o f de x com uma combinação linear de funções de diferentes períodos. Né? Se fossem o espaço, né, diferentes comprimentos de onda, se fossem funções do tempo, diferentes períodos ou frequências. Tá? Então, essa é a sacada aqui. O que você precisa agora é saber o seguinte: quais são os coeficientes que eu devo usar para obter uma determinada função? Porque você está somando aqui, é como se você estivesse somando ondas de diferentes amplitudes. Essas ondas somadas de diferentes amplitudes já dá uma onda lá no final. A questão é, para determinada frequência, qual é a amplitude que eu devo usar? Qual deve ser a amplitude para uma determinada frequência, um determinado comprimento de onda? Tá certo? Então, essas funções trigonométricas eu posso entender assim, como funções, como ondas. E cada uma delas tem uma determinada amplitude que eu vou combiná-las para obter minha função no final. O valor dessas amplitudes, claramente, vão depender de n, né? Vai depender da forma da função. Para entender isso aqui é bem simples. Eu vou pegar essa expressão aqui e vou integrá-la de menos π a π. Vamos integrar essa função aqui de menos π a π? Então vai ficar integral de f de x dx, né, de menos π a π. Também eu vou dividir pelo 2π, porque a gente usou muito isso, né, o valor médio. Então, certo? Claramente eu vou integrar isso aqui de menos π a π e tudo do lado direito também de menos π a π. Como são três termos diferentes, o a0 sobre 2, vocês estão percebendo que ele é um... E, curiosamente, não é a0, né? Certo? Curiosamente, é porque se a gente colocar a0 sobre 2, vocês vão perceber que tem uma coisa legal. A0 sobre 2 fica melhor. O professor não podia colocar esse a0 lá dentro? Não poderia. Agora, sendo que eu, na verdade, eu coloquei a soma começando em 1, de 1 até infinito. Até porque o n igual a 0, o seno é nulo e o cosseno é 1. Né? Então, não faz sentido. Não são... Então, deixei o a0 aqui sobre 2, ele torna as expressões um pouco mais elegantes. Né? Então, também vamos separar esses três termos aqui. Ó. Então, a primeira integral vai ser 1 meio, que já tem esse 1 meio que a gente colocou, 1 sobre 2π, integral de menos π a π, de a0 dx, certo? E aqui a gente tem agora também o quê? A integral da somatória. A integral da somatória, observem bem, a gente vai usar esse truque algumas vezes. A integral da somatória pode inverter, é a soma das integrais. Tá? Então, em vez de fazer a integral da soma, eu vou colocar aqui ó, a integral da somatória. Então, vai ficar 1 sobre 2π, somatória de n igual a 1 até infinito, de an, cosseno, integral do cosseno de menos π a π. Né? E aí tem mais um outro tipo de termo, que é do seno, 1 sobre 2π, somatório de n igual a 1 até infinito, o bn fica dentro, né, do somatório, né? Integral também de menos π a π do seno de nx dx. Tá? Bom, a primeira integral é muito fácil fazer, claramente o a0 ele cai fora da integral, e a integral de dx de menos π a π dá 2π, que simplifica com esse 2π aqui, ó. Simplesmente isso aqui vai dar a0 sobre 2. A0 sobre 2, tá? Então, a0 sobre 2 dá para encontrar aqui tranquilo, né? Já aqui, pessoal, a integral do cosseno e a integral do seno, a gente acabou de ver hoje. Essas integrais do cosseno e do seno são as médias do seno e do cosseno, vão dar zero. Então, resultado, o único termo que não dá zero é o a0 ao integrar de menos π a π a função.
né? Como tem esse fator de 2 que ficou aqui e aquele 2 lá, eu vou simplificar. Resultado, o A0 tem essa expressão aqui, ó. É 1 sobre π, integral de menos π a π de f de x dx. Então, considerando uma função periódica de menos π a π, tá? Aquele coeficiente A0 da série de Fourier tem esse formato aqui. É simplesmente a área da curva, né? De menos π a π sobre π, né? Certo? Tá? É quase o valor médio, né, da função, né? É o dobro do valor médio, né? Isso, é o dobro do valor médio da função. Mas ainda faltam outros coeficientes, professor. Como é que a gente vai encontrar esses outros coeficientes? Vamos lá. Não tem problema não. Vamos fazer o seguinte, sem compromisso, vamos pegar aquela série de Fourier aqui, sem compromisso, e vamos multiplicar ambos os lados pelo cosseno de m de Maria x, porque a gente usa o produto interno. Vamos lá. Multipliquei pelo cosseno de m de x, ó. Ficou f de x, cosseno de mx, 1 meio de A0, cosseno de mx, né? Aí ficou aqui também, ó, somatório de n igual a 1 até infinito, a n, cosseno de nx, cosseno de mx, somatório de n igual a 1 até infinito de bn, seno de nx, cosseno de mx. Então, ficou aqui, cada termo eu multipliquei pelo cosseno, tá? Claramente, o cosseno de mx ele não participa da somatória, que é somatória em n, mas eu vou agora fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou integrar de menos π a π e dividir por 2π. Então, fica aqui, ó. Esse termo, tudo bem, é o lado esquerdo da igualdade. E o lado direito, eu vou quebrar em 3 partes. A primeira parte, né? 1 meio de A0 cosseno de mx. Esse termo, inclusive, antes não dava zero, né? A integral dele não dava zero. Agora dá, porque, ó, quando integrar de menos π a π o cosseno de mx, considerando que o m e n são diferentes de zero, né? A partir de 1, resultado. Esse cara aqui dá zero. Ele não vai aparecer. Então, o primeiro termo é nulo. Tá? Eu vou pular para o terceiro. Eu vou pular para o terceiro termo aqui, ó, porque é o seno com o cosseno. Como a gente vai, de novo, usar aquele truque de trocar a integral que está aqui fora, opa, a integral que está aqui fora pela soma, vou inverter aqui a ordem, né? Vai ficar soma fora, somatória fora, integral dentro. Olha o que você vai observar aqui, ó, tem a média de menos π a π do seno de nx com cosseno de mx. Quanto é que dá isso aqui, pessoal, que a gente viu hoje? Alguém diz aí no chat? Isso aqui tem a ver com o produto interno? Não tem. Quanto é que dá essa integral? De seno de nx com cosseno de mx. Dividido por 2π. No chat alguém apareceu aí? Vamos lá, pessoal. Isso, Manuel. Valeu, Manuel. Até que enfim alguém respondeu zero. Valeu, valeu, valeu. Oxi. Vamos lá. Então dá zero aqui, pessoal. O produto interno do seno com cosseno é zero. São funções ortonormais. Só não dá zero quando o seno é integrado com o próprio seno do mesmo n ou cosseno com o cosseno do mesmo n. São funções ortonormais, ou seja, já vou aqui para cima. Ó. Só não vai dar zero aqui em cima se o n e o m forem iguais. Então, essa somatória que tem infinitos termos, só não vai dar zero se eu pegar o mesmo m. O n for o mesmo m. Digamos que eu multipliquei pelo cosseno de 3x. Pronto. O único termo que não vai dar zero vai ser o A3, porque vai ficar o cosseno de 3x. O A2, que vai ficar cosseno de 2x com cosseno de 3x, vai zerar. Se eu multiplicar pelo cosseno de 4x, só não zera o A4. O cosseno de 3x com cosseno de 4x também zera, e todos os outros. Resumo da ópera. Quando eu integrar aqui, o único termo que não vai zerar vai ser o AM de Maria, não é isso? O AM, que tem o mesmo índice do M que eu usar aqui, ó, AM de Maria. Não é? E claramente essa integral aqui, se você observar bem, ela dá, se eu não me engano, 1 meio, não é isso que a gente fez aqui hoje, né? 1 meio, né? Sobre 2π, né? Essa integral dá 1 meio, tá aqui, ó. Resultado, 2 com 2 simplifica, fica aqui o AM de Nair. Eu até fiz uma brincadeira aqui, ó, porque aqui tem M e M. Mas não tem problema aqui embaixo, porque eu vou trocar N e M e M por N e N, respectivamente, os dois, né? O índice é mudo. Obviamente, eu tenho o AN agora. Ó. O AN dá o quê? Dá 1 sobre π, integral de menos π a π, de f de x, cosseno de nx. É por isso que a gente coloca aquele A0 sobre 2. Para quê? Para que se você colocar aqui, ó, n igual a 0, vai dar exatamente o A0, que tem a mesma forma. Evidentemente, a soma da série de Fourier pega as funções trigonométricas a partir de 1, mas se a gente usa aquele A0 sobre 2, acaba que essa fórmula aqui também recai no A0 que a gente tinha usado antes, né? Veja que eu multipliquei pelo cosseno de mx. Se alguém quiser, estiver disposto, e vai fazer em casa, eu tenho certeza,
vai multiplicar pelo seno de mx e vai fazer a mesma continha e vai encontrar agora os coeficientes Bn. Os coeficientes Bn, os coeficientes da série de Fourier, que são as componentes daquelas funções trigonométricas seno, vai dar exatamente 1 sobre π, integral de menos π a π, de f de x, seno de nx. Esse é o Bn, tá? Então, aí você tem como encontrar, pessoal, os coeficientes da série de Fourier. Vamos lá, estamos acabando já aí, né? Eu sei que passou da hora, mas vamos seguir aqui, mais um tempinho aqui, 5 minutinhos, no máximo, a gente termina aqui, tá bom? A gente ficar bonito, né, na fita aí, deixar ela bonitinha. Vamos aqui fazer um exemplo, calcular os coeficientes de Fourier de uma função. A função que eu escolhi aqui, para a gente fazer o nosso primeiro exemplo, é uma função retangular. Ela aparece em muitos problemas de circuitos elétricos, tá? Mecânica quântica, a gente pode também usar essa função, tá bom? Então, é uma função bastante utilizada aí, tá? Em diferentes áreas da física, da engenharia. E a função é o seguinte, eu peguei uma função que entre menos π e 0, ela vale 0, tá? E de 0 a π, ela vale 1. Tá? Mas ela é periódica também. O que acontece? Por ser periódica, olha lá, de menos π é 0, de menos π a 0 é 0, de 0 a π é 1, de π a 2π ela é 0, de 2π a 3π ela é 1, tá? Eita, volta lá. Bom, corrigindo aqui a função, né? Então tá aqui, né? De 2π a 3π ela é 1, de 3π a 4π, né? Ela volta a ser 0. Então, é uma função que tem um período igual a 2π, onde k, né, é um número inteiro, né? Na verdade, f de x é igual a f de x mais 2π que multiplica k. Vamos, então, encontrar os coeficientes de Fourier dessa nossa função, né? Nossa função retangular, tá? Que vai ser o seguinte, o AN, vou começar com ele, a definição do AN é 1 sobre π, integral de menos π a π de f de x cosseno de nx, tá? Bom, como a gente tem uma função que é nula num determinado intervalo e não nula em outro, eu vou quebrar o intervalo em duas partes. Vou fazer a integral de menos π a π e a integral de 0 a π. Claramente aqui, nesse intervalo de menos π a π, eu já substituí o valor da função que é 0. Isso aqui dá 0, essa integral não vai cortar, né? E aqui, pessoal, essa integral aqui a gente pode fazer na integral da função cosseno. A integral da função cosseno dá o que? Dá né? Vai ficar só isso aqui, na integral de 0 a π do cosseno de nx por π, né? Esse é o coeficiente AN. Então, sim, agora sim, integrando aqui o cosseno, dá o seno por n, né? Seno de nx por n. Veja que derivando aqui o seno da cosseno de nx, o n cai fora pela regra da cadeia, simplifica aqui, dá exatamente esse termo que está aqui, né? A integral é de 0 a π, substituindo os limites de integração, o seno de 0 é 0, não vamos precisar, mas se substituir o π, vamos ficar com seno de nπ por nπ. Né? Esse termo aqui é curioso, né? A gente não fez para o A0, mas, ó, se qualquer valor de n diferente de 0, seno de 0 dá 0. Ou seno de nπ dá 0, né? Seno de 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, perdão. Né? Aí sim, agora, né, colocando n igual a 0 aqui, vai ficar seno de 0 por 0. Ah, mas aí, professor, dá aquele limite do cálculo, né? Limite de seno de x por x. Quando x tende a 0, dá 1, exatamente. Então, ó, o A0, né, que é o n igual a 0, ele dá 1. Mas para todos os outros valores de n não nulos, dá 0. Né? Aqui vai ficar o seno de π, 3π, 4π, 2π, por aí vai. Então, a n é 0 para n maior que 1 e a 0 vale 1. Tá bom? Então, essa é a questão da série de Fourier. Cada série de Fourier vai ter um conjunto de coeficientes. Então, essa nossa série, ela não tem coeficientes do tipo seno, né? Do tipo cosseno, perdão. Aqueles coeficientes do tipo cosseno. O Bn, a não ser o termo independente, aquele termo A0, né? Ele tem. Tá? O Bn é 1 sobre π, integral de menos π a π, de f de x seno de nx dx, tá? Aí eu vou também quebrar a integral em duas partes, a integral de menos π a 0 e a integral de 0 a π, né? Esse primeiro termo aqui vai a 0, e esse outro termo aqui, ó, esse outro termo, tá? A gente pode integrar a integral do seno de nx dx, de 0 a π. Integral do seno, o que é que me diz aí? Integral do seno vai dar quem? Menos 1 cosseno de nx, divide por n, né? Por causa da regra da cadeia, da integração lá, né? Claramente, é isso. E eu vou substituir os limites de integração aí, ó, de 0 a π. Bom, então, quando eu colocar 0, aqui vai ser curioso, né? Porque 0 vai ficar cosseno de 0. Cosseno de 0 dá 1. Como tem esse menos, e tem um menos no teorema fundamental do cálculo, vai ficar mais. Vai ficar 1 sobre nπ
é o segundo termo, né? Vai virar esse 1 sobre NΠ. O primeiro termo vai ficar cosseno de NΠ por NΠ, tá? Esse é o BN, certo? Aí, o que é que acontece com o BN? Note que esse cosseno de NΠ é cosseno de π, cosseno de 2π, cosseno de 3π, cosseno de 4π, e assim sucessivamente. Se o N for, por exemplo, par, aí daria cosseno de 2π, cosseno de 4π, cosseno de 6π, que são todos iguais a 1. Resultado, 1 menos 1 dá 0. Então, se N for par, esses coeficientes BN são nulos. Então, veja que nem os BNs tem todos. Na verdade, BNs para N par também não tem. E para N ímpar? Para N ímpar, aí que tá. Vai ficar cosseno de π, cosseno de 3π, cosseno de 5π, 7π, que dão todos quanto? Menos 1. Esse menos 1 que esse menos dá mais, vai dar 1 mais 1, vai dar 2 por Nπ. Isso se a função n for ímpar, ok? Então, os BNs aí, ó, só vão ser não nulos para n's ímpares. Então, a gente acabou de encontrar todos os coeficientes. Eu vou agora lá, ó, voltar para a minha série de Fourier. Está aqui o f de x igual a 0 sobre 2, somatório de n igual a 1 até infinito, desses AN cosseno de nx, BN seno de nx. Vou substituir a expressão do AN. Opa, o AN deu 0, né? Então, ó, nem tem termos cosseno. O A0 é 1, foi o único termo A0 que não deu 0, foi o A0 igual a 1. E os BNs, só não tem os BNs para os N's pares. Os N's ímpares tem. Que deu quanto? O BN para N ímpar, deu 12 por Nπ. Então, para N ímpar, eu tenho. Para N par, não. Então, para N ímpar, eu vou ter o quê? 12 por 1π, 12 por 3π, 12 por 5π, e cada termo desse multiplicado por quem? Né? Pelo seno de x, seno de 3x, seno de 5x, respectivamente. Então, fica lá. Então, fica assim, ó, BN, né? Vai ficar aqui, ó, 12 por π vezes 1, seno de x. Depois, BN, que é 12π por n, não. BN, lembra lá, 12π por n. Então, 2 por π n. 12 por π n, né? Então, vai ficar 12 por π vezes 3, seno de 3x, 12 por π vezes 5, seno de 5x. E assim reticências, né? Então, você vai lá, eu vou pegar esse 2 por π e vou fatorar, né? Fatorando aqui fica assim, 1 meio, né? Mais 12 sobre π vezes a soma de funções trigonométricas, né? Cada uma delas, ó. Isso é curioso que à medida que a frequência, aquele argumento vai aumentando, é como se a amplitude da onda que você vai estar escolhendo para contribuir na série de Fourier vai diminuindo, é isso? A amplitude vai diminuindo. Então, ondas com maiores frequências, né? Com maiores frequências, elas têm amplitudes cada vez menores, tá bom? Isso é o que leva à convergência da série, né? Então, dessa forma aqui, ó, como eu só tenho termos ímpares, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar 1 meio mais 12 por π, somatório de k igual a 0 até infinito, do seno de 2k mais 1 vezes x por 2k mais 1. Então, essa é a nossa série de Fourier, que representaria aquela função trigonométrica. Tá certo? Vocês ficaram curiosos aí? Eu trouxe um gráfico hoje. Eu não fiz o gráfico. Eu fiz o gráfico no matemática, mas hoje eu não vou usar ele pela questão do tempo, tá certo? Mas eu recomendo lá, depois eu passar o código para vocês brincarem com esse gráfico lá. Eu tenho alguns exemplos, esse é um deles, né? Tá? Então, aqui está o f de x, ó, daquela função ali, eu deixei melhor agora, né? Tá? Essa expressãozinha aqui na caixa, eu coloquei ali, tá bom? Certo? A expressão da caixa, tá? Então, essa função, ó, o que está de vermelho sólido aqui, ó, né? Exatamente a função degrau, veja, né? Aqui está, o valor não é em π, né? Mas você vê, ó, de 0 a 4, aqui mais ou menos aqui é o π, e aqui é mais ou menos o menos π, tá? Minha seta está passando ali, ó. Aqui é mais ou menos menos π, né? 0 e π, ou seja, a função é 0, de menos π a 0, a função, esqueça por enquanto as funções trigonométricas, né? Aí, ou seja, aqui ó, vai dar 1, exatamente como a gente definiu, né? A nossa função f de x. Aí eu poderia fazer essa soma para vários termos. Por exemplo, se eu escolher apenas 2 termos, quem seriam 2 termos? O meio e o 12 por π seno de x. Esses 2 primeiros termos daria essa função aqui, ó. Não tem nada a ver com a função retangular. Confere? Agora, eu pegar o n igual a 3. O n igual a 3, opa, já ficou interessante. Não tem nada a ver, mas olha o que a função fez para n igual a 3. Pegando n igual a 3, eu pegando o meio e esses 2 termos trigonométricos. Aí a função já fez isso aqui, ó. É a função verde, ó. Ela já dá uma osciladinha, desce, oscila um pouquinho e sobe, depois volta e vai, né? Show de bola? Se eu pegar mais termos, os 4 primeiros termos, aí seria essa função laranja, amarelinha aqui, ó. Ela já faz isso,
tá bom? Ela já dá uma oscilada mais, ela fica mais tempo lá oscilando, né, em torno de 1, mas o legal é quando eu pego 10 termos. 10 termos, aí a função é azul. Ela fica assim, ó, com 10 termos nem aparece aqui, a função fica mais tempo oscilando ali entre 1, depois vai a 0, oscila, sobe, oscila, desce, e aí está representando ou não a função passo, pessoal? Está representando direitinho aí? E aí? Ficou bom a representação? Se eu colocar muitos termos, evidentemente, quanto mais termos eu colocar, a soma, que é a série de Fourier, ela vai se aproximando da função degrau, da função retangular. Tá bom assim? Então, pessoal, a série de Fourier, ela também permite fazer uma brincadeira com as funções, com o π. Como é que a gente pode obter o π numericamente? Pega aqui a função f de x, que a gente acabou de obter a série de Fourier dela, tá certo? E vamos pegar o caso, curiosamente, o caso x igual a π sobre 2. Em x igual a π sobre 2, é claro, x igual a π sobre 2, eu estaria mais ou menos aqui, ó, né? 1,7, mais ou menos. Então, a função em x igual a π sobre 2, ela assume o valor 1, né? Então, eu vou pegar a função em f de x. Em x igual a π sobre 2, a função assume o valor 1. Então, eu vou colocar 1 do lado direito, 1 meio, 2 por π, somatório de k igual a 0 até infinito, o seno de 2k mais 1, π sobre 2 por 2k mais 1, que são os números inteiros, né? Resultado, aqui é curioso, né? Porque esse 2k mais 1 é um número inteiro ímpar, né? Ele repete aqui embaixo. E o seno de 2k mais 1 vezes π sobre 2 tem algumas coisas. Isso pode ser seno de π sobre 2, seno de 3π sobre 2, seno de 5π sobre 2. O que é que acontece com esse seno de π sobre 2 ou 3π sobre 2 e assim sucessivamente? Ele oscila entre mais 1 e menos 1, mais 1 e menos 1, não é? Na verdade, como o k está começando em zero, isso aqui vai dar menos 1 elevado a k, né? Certo? K igual a 0 vai dar 1, k igual a 1 dá menos 1. K igual a 2, se k é par, né? Vai dar 1 de novo, não é isso? Então, isso equivale ao seguinte, ao seu seno de π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2. 5π sobre 2 é o quê? É π sobre 2 mais 2π, não é? Ou seja, deu uma volta mais uma volta. Então, fica oscilando aqui, né? Então, resumo. Isso aqui vai dar uma série alternada, né? Uma série que fica alternando. É isso. Eu vou dar uma arrumada aqui na casa, eu vou pegar esse π dividindo, eu vou passar para o outro lado e o 2 também vou multiplicar. O que é curioso, o π é igual a 4 vezes o somatório de k igual a 0 até infinito, de menos 1 sobre k, 2k mais 1, sobre 2k mais 1. Ou ainda, mais explicitamente, quem seria o primeiro termo da série? Ó, k igual a 0, vai dar quanto? 1 por 1. Né? Ou seja, se você usasse o primeiro termo da série, o π não seria nem pouco perto de 4, não é verdade? Não? Mas depois você pega aqui ó, o próximo termo da série. K igual a 1 ficaria 1, né? Sobre quem? 2 vezes 1 mais 1, que dá 3. Então, daria o próximo termo seria negativo. O termo seguinte, já que a série alternada, é positiva, mais um quinto. O próximo termo é quanto? Menos um sétimo. Depois, mais um nono. Então, o π, se você for fazer essa série aqui, ó, ela vai convergir para... Se você fizer essa soma e multiplicar por 4, isso vai convergir para π, tá certo? Então, é uma forma de você convergir para π, né? No matemática, aí eu fiz sim aqui uma continha com vocês, tá certo? Né? Eu vou passar depois para vocês. Aqui eu fiz aqui, ó, uma aproximação de π, ó. Eu fiz que o π, certo? É uma somatóriazinha aqui, ó, né? Daquela função lá. Eu fiz aqui um π aproximação. Eu defini uma função aqui, ó, que é 2 vezes aquela série, né? Na verdade, a série de Fourier, tá certo? Se eu quiser colocar aqui para vocês a expressão, para vocês verem aqui, ó, a aproximaçãozinha que eu coloquei, né? O π para n termos, né? Opa, não colocou não. Π para 5 termos, 10 termos. Vamos ver se entra. Tem que calcular tudo aqui, né? Gerar todas as células. Aí vai. Pronto. Aí, né? Na verdade, aqui está o π, né? Ó, se você, eu fiz uma continha aqui que eu peguei a série de Fourier e fui colocando ela, né? E aqui fiz um gráfico, né? Daquela soma para diferentes valores de π, não é isso? Aí o primeiro valor é o quê? O primeiro valor aparece bem aqui, que é o 4, que vocês viram lá, não é isso, né? Aí depois vai descendo, aí depois, ó, vai oscilando. Mas à medida que você vai fazendo o n variando, o que acontece? A série vai se aproximando de π. Eu fiz aqui com 21 termos, deixa eu colocar com 1000 termos. Com 100 termos aqui, né? Com 100 termos fica bom? Não, ainda não bateu bem. Vou para 1000 termos aqui.
plot do gráfico aqui. Bom, essa parte não vai aparecer, não. Mas vou botar esse programa lá para vocês. E cada hora da gente já aqui, né? Tá certo? Eu vou fazer lá. Acho que agora vai. Ah, não. Foi muito termo aí também, né? Exagerei, não é isso? Em termos aqui. Pronto, agora sim. Então, eu estou vendo aqui, ó, não é isso? Isso aqui é o valor de π, né? O valor de π exato, não é isso? Vou botar aqui o valor de π exato. Ah, já tem já, né? O valor de π exato está aqui. O valor de π exato, não é isso, tá? E o valor da série, ou seja, ela vai oscilando, subindo e descendo, né? Mas o valor vai se aproximando cada vez mais de π. O que seria essa curva azul, ó, entre 3,1 e 3,2, não é isso? Então, na verdade, a série de Fourier, ela pode levar uma série legal, que é uma série para definir π, não é isso? Lembra que existe aquela competição mundial aí para os caras encontrarem um algoritmo com maior número de π. Esse algoritmo que eu fiz aqui, essa aproximação que a gente fez aqui, ela não é tão boa, porque, por exemplo, ó, com com 1.000 termos aqui, não é isso? Com 10 mil, não, estou ruim de visualização, ó, 10 a quinta, perfeito, com 10 a quinta termos, não é isso? Tá certo? Tá? Com 10 a quinta termos, eu coloquei 6 casas decimais, o π deu 3,14,16. Isso não é verdade, porque se eu botar um valor numérico de π, com algumas casas, com 6 casas decimais, o valor de π, na verdade, ele dá 3,1415, ou seja, na verdade, já na quarta casa decimal, essa minha soma aqui não está funcionando bem, não é isso? Não é com 6 termos, com 10.000 termos, não. Então, na verdade, a gente tem que implementar, ou seja, tem que colocar muitos termos para poder aproximar o π para cada vez mais, né? Tá certo, pessoal? Dá para enxergar aí ou não? Eu acho que ficou pequenininho, foi? Se ficar bom, eu dou uma aumentada lá. Ninguém falou nada no chat, né? Bom, pessoal, depois eu vejo se eu coloco essa parte, não ficar boa não, tá bom? Mas, deixa eu voltar lá para a gente encerrar a aula, né? Bom, pessoal, então isso aqui é uma forma interessante, né, para a gente calcular π. Existem outras expressões, eu vou passar alguns problemas para vocês fazerem, tá certo? Para encontrar, de repente, expressões aproximadas de π quadrado, numa série, e por aí vai, tá bom? Então, vocês vão ter outras expressões para poderem aplicar a série de Fourier. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado a todos e até a próxima aula.